Três pontos. Olá! Aqui, 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias. Eu queria saudar os meus amigos Igor e Luiz, que estão aí no estúdio, e também todos da rede Excelsior de rádio. A gente aqui em Brasília está numa seca danada e as confusões não param. E talvez a primeira que todo mundo acompanhou ao longo do dia, o nosso primeiro ponto, diz relação com o hacker que bombou na CPMI do dia 8 de janeiro. O hacker se chama Walter Delgatti Neto, que ontem já esteve em uma conversa com a Polícia Federal, um depoimento na Polícia Federal, que estabeleceu que recebeu e provou R$40 mil da deputada Carla Zambelli para tocar o terror e hackear o sistema do Conselho Nacional de Justiça e outros espaços e também tentar gravar Alexandre de Moraes. E hoje arrumou uma confusão muito grande. O auge, o ápice dessa confusão foi um bate-boca em que um acusou o outro com Sérgio Moro, senador pelo Paraná. De toda forma, é importante dizer que, para além do escândalo, o que ficou evidente é que o hacker Walter Delgatti negocia uma delação premiada e antecipou uma série de elementos na CPMI do 8 de janeiro hoje. Ele foi direto e objetivo, sem apresentar provas. Entretanto, é importante que se diga isso, implicou o ex-presidente Bolsonaro até o pescoço. O ex-presidente já admitiu, por outro lado, que recebeu o hacker para conversar sobre possibilidades de invasão de urnas eletrônicas, mas negou qualquer encaminhamento sobre o suposto plano, aquele tipo de plano que tem por detrás uma ideia de jirico, de encaminhar numa interferência concreta e direta nas urnas eletrônicas por meio do código-fonte. O depoimento dele se arrastou até a metade da tarde. Em algum momento eu cansei de assistir e fui atrás do meu segundo ponto. O segundo ponto é a visita que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez no final do dia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele busca a sua recondução ao cargo, mas tem muitos obstáculos. Ele vai lá para prestar contas, contar o que fez, dizer que teve um papel fundamental para desmontar a Operação Lava Jato, que levou Lula à prisão e mirou uma série de políticos. Também, pelas informações que nós escolhemos, ele afirmou que vai tentar convencer o Lula que ele foi fundamental para acabar com a criminalização da política. Teve força para controlar o Ministério Público Federal e buscou a estabilidade entre as instituições. É claro que Augusto Aras não deve ter sucesso em buscar essa recondução, mas se ele não levar essa conversa adiante e tentar convencer e seduzir Luiz Inácio Lula da Silva, que não é bobo, é muito provável que ele tente emplacar um aliado seu. Ele tem cada vez mais argumentado que desde 2019, quando assumiu o cargo, e todo o seu mandato, que agora acaba em setembro, por isso que ele busca a recondução, ele acabou por demonstrar que o seu papel era nada fazer e, não fazendo nada, ele conseguiu ajudar a conter as demandas existentes durante o governo Bolsonaro. A ministra Simone Tebet, por exemplo, não gosta da ideia e já disse, conduzir Aras seria um desastre, porque o que ele fez durante o governo Bolsonaro? Ele se alinhou ao então presidente, colecionou severas omissões sobre Covid e meio ambiente, foi conivente sobre as medidas de isolamento social e vacinas e pediu o arquivamento de investigação da CPI da Covid. Tudo que a CPI da Covid elaborou, a direção da PGR, sob Augusto Aras, mandou para o arquivo. O grande fato é que há disputa, e essa disputa traz consigo o que Brasília é, um entorno de desejos, interesses e busca por cargos que muitas vezes não tem nada a ver com o bem comum e com a maior parte da população brasileira. O terceiro ponto, meus amigos que nos escutam em Salvador e toda a grande região que a Rádio Excelsior transmite, é que
amanhã eu estarei no estúdio do Giro de Notícias conversando pessoalmente com Igor, com Luiz e com todos vocês. Um grande abraço e até amanhã. Estou devolvendo a bola para vocês, meus amigos aí do estúdio.